Mach 1, um water cooler de 360mm com tela de 5.5 polegadas. O water cooler vem chamando a atenção de todos com essa tela incrível e também pelo seu airflow que chega a quase 100 CFM. Para ser mais preciso, 96,1, com pressão estática de 4,31mm. Ele tem um diferencial muito grande, já que ele vem com fãs de 30mm de espessura, o que é algo incomum para os water coolers que nós estamos acostumados a ver por aí. O Mach 1 é um water cooler que de fato traz muita tecnologia, principalmente na sua tela, que impressiona pela sua velocidade de comunicação. Tudo que a gente altera pelo software, altera praticamente instantaneamente ali diretamente. E um detalhe, essa tela ela não é fixa em uma posição só, você pode rotacionar ela, claro, você precisa remover, virar do lado, encaixar. Ou virar para baixo e encaixar, virar para a esquerda e encaixar. Nesse setup que nós montamos aqui é um exemplo perfeito do que o Mach 1 consegue entregar para você. Por exemplo, a gente tem uma placa-mãe Micro ATX e uma placa de vídeo que ocupa 3 slots. O PCI Express dessa placa-mãe está muito próximo ali da parte traseira, né, do I/O ou dos slots de memória. Isso significa que, se a tela é muito comprida, ela pode bater na placa de vídeo. Nesse caso, a gente consegue remover aqui a tela e com esses ímãs, né, que tem aqui atrás, a gente pode mudar de posição, tá? Nesse caso, a gente fica limitado a instalar a tela voltada para cima. Por quê? Se eu colocar ela voltada para baixo, ela iria encostar na placa de vídeo. Na verdade, eu nem consigo instalar aqui, ó. Ela está encostando na placa de vídeo e não dá para instalar. Se eu virar para a esquerda, também eu não consigo encaixar, porque está encostando aqui na mangueira, ao menos que eu tivesse montado com esse water cooler com as mangueiras voltadas para baixo. Assim eu teria a possibilidade de colocar mais para a direita ou mais para a esquerda, tá? Então o legal dele ter essa opção aqui de você mudar para um lado e para o outro é justamente você ter essa possibilidade de mudar o posicionamento, né? E assim não ficar ali de uma forma que você não consiga utilizar a tela, né? E o mais legal também é que no software, se você deixar ele na horizontal ou na vertical, ele tem o modo vertical e o modo horizontal, tá? Então olha só, com o PC ligado aqui, tirei a telinha, coloquei, ele volta ali o efeito que eu escolhi, tá? O software tem que estar instalado para essa tela funcionar, senão você não vai ver nada. A não ser quando você liga a primeira vez, né? Quando aí ele aparece ali a logomarca Mach 1, né? O 360 polar e tal, aí sim, mas as informações somente quando o software está instalado, obviamente com o Windows funcionando, tá? E essas três fãs de 120mm que acompanham com esse water cooler é impressionante. São 2.700 RPM de rotação máxima, que é muita coisa, galera. É um ruído ensurdecedor na velocidade máxima. Mas aqui, ó, o Windows está ligado, funcionando, a temperatura do processador está super tranquila e não tem nenhum tipo de ruído, tá? E no caso está sendo controlado pela própria placa-mãe, já que ele utiliza ali a conexão de 4 pinos PWM e para a iluminação é a conexão de 3 pinos de 5 volts, tá? E aí você conecta na placa-mãe, obviamente na CPU underline fan. A bomba também utiliza a conexão de 4 pinos, ou seja, ela permite o controle via PWM, o que é excelente, já que ali a bomba pode trabalhar em rotações ainda mais baixas, né? Diferente dos modelos que usam 3 pinos, que você fica limitado ali a ter que usar a bomba sempre no máximo, né? Porque se você deixa ativado o controle pela própria placa-mãe como vem por padrão, a bomba pode ser que não trabalhe de maneira correta. Já nesse caso, sendo PWM, é super tranquilo, você pode trabalhar com aquela curva, né, de fan e tudo mais sem problema algum, beleza? A tela tem um brilho excelente, tá? A qualidade de imagem é ótima. Eu particularmente prefiro reduzir um pouco o brilho, não deixar ele no 100%, né? Principalmente se você vai utilizar algo estático, só para evitar qualquer coisa de ficar ali fixa para sempre, tá? Principalmente se você vai usar por muitas horas. Não chega a ser ali a questão de um painel OLED, né? Que teria muito problema de burn-in, mas eu particularmente preferiria deixar um brilho um pouco mais baixo, tá? Principalmente dependendo do ambiente que você utiliza, até para essa tela não sobressair as outras iluminações que tem no seu gabinete, como por exemplo a gente tem as fãs aqui na vertical e as próprias fãs que vem no water cooler, mas isso é uma característica minha, né? Algo meu. Não sei se você prefere deixar o brilho no 100%, mas deixe aí nos comentários para eu saber. Esse water cooler utiliza um motor trifásico de 6 polos e geralmente esse tipo de característica a gente só encontra em water coolers de altíssimo desempenho, aqueles bem caros. E o preço que é praticado no Mach 1 é um preço que impressiona, não um water cooler com um preço intermediário, mas que entrega muito mais do que ele é vendido. Então, ou seja, o valor dele é muito maior do que o preço que ele é vendido, tá? Por ser um motor trifásico de 6 polos, ele consegue ali no seu início, né, na hora que você liga
o PC, né, quando a bomba vai dar aquele giro inicial, mesmo que tenha bolhas, né, alguma coisa ali impedindo o funcionamento, o motor ele fica tão forte que ele consegue vencer essa inércia inicial, tá? E outro fator é que, como ele divide a energia ali entre as 3 fases, ele consegue fazer esse início de rotação de forma bem suave e contínua. Dessa forma você não vai ouvir aquele zumbido, né, o famoso coil whine ou whine, enfim, da bomba funcionando, principalmente em rotações mais altas, tá? E como ele utiliza a conexão PWM, você consegue ver o RPM ali de maneira precisa, né, sabendo qual é a rotação bonitinha e alternando ali a rotação da maneira que você quiser, ou seja, ponto extremamente positivo da Mach-1. E tem um detalhe, também tem uma eficiência energética muito melhor do que os modelos monofásicos. E o rolamento que é utilizado nele é o de cerâmica integral, ou seja, diferente daqueles modelos que utilizam rolamento de metal, o de cerâmica ele elimina problemas com corrosão, sem contar que a durabilidade dele é muito maior. Praticamente você não vai ter problemas com rolamento de cerâmica, como a gente podia ter ali com rolamentos mais simples. Um rolamento que sofre muito menos desgastes do que os demais vai durar muitos e muitos anos, o que garante que esse water cooler aqui vai durar bastante tempo. E se você é daqueles que tem um ouvido bem sensível, utiliza o PC ali no quarto, até mesmo quando vai dormir deixa a máquina ligada, a bomba sendo trifásica, ela não vai causar aquela vibração ou gerar aquele ruído que vai incomodar o seu sono, então algo ainda melhor. O Mach-1 Polar 360 é compatível tanto com processadores Intel quanto com a AMD Ryzen, né? Sendo ali a linha Intel LGA 1155, 1151, 1156 e etc. LGA 1700 e LGA 1851. Inclusive no LGA 1700/1851 e o LGA 1200, ele vem aqui os standoff, né, para cada um, já que a altura, né, do 1700 para o LGA 1200, por exemplo, muda um pouquinho. Então ele já vem com standoff e vem marcadinho bonitinho ali na caixinha, né, para você saber qual que é qual, tá? Aqui no caso o setup a gente montou o LGA 1700, então eu utilizei ali o padrão do LGA 1700 para não ter problema nenhum, tá? E a montagem é super simples, ele vem com 2 hastes para Intel, 2 hastes para AMD. Vem a nomenclatura bonitinho, inclusive ele vem com a seta marcando qual é o lado que é apontado para a CPU. E no caso, quando é Intel, o lado que é o lado R e o lado que é o lado L. Então não tem como você errar na hora de montar, é muito simples. Com 96 CFM e uma pressão estática de 4,31 mm por H2O, o water cooler Mach-1 Polar 360 é uma excelente escolha para você que está procurando um water cooler com ótimo custo-benefício e com desempenho extraordinário. De fato, impressionou bastante desde a primeira vez que a gente utilizou esse carinha aqui. E essa possibilidade de você alterar a tela, colocar o formato que você quiser, mudar a rotação dela, né, ou se é na horizontal, na vertical ou até mesmo de cabeça para baixo, tudo isso via software e isso ser algo meio que instantâneo, cara, é impressionante. Vocês viram que quando eu tirei a telinha e coloquei de novo, foi pouquinhos segundos para a tela começar a aparecer, né? Não trava o software, não acontece nada de ruim nesse sentido, tá? Tudo funciona de forma muito fluida. Inclusive, nós testamos aqui colocando alguns vídeos, como por exemplo do Ninja aqui, e cara, é impressionante. A fluidez da imagem fica sensacional, não fica aquela coisa meio que travando e tudo mais, não. Fica muito fluido, parece que realmente tem um pedacinho de uma tela de um monitor aqui de, sei lá, 120 Hz, né, trabalhando ali e mostrando as informações, tá? Claro que esse GIFzinho, essa imagem, né, que tá rodando, que é o padrão que já vem com o Polar 360, ele tem um tempo, né? Então ali você vai ver que vai ter uma hora que ele vai mudar a transição, porque não é um vídeo tão longo assim. Mas se você colocar uma imagem contínua, vai parecer que aquilo é infinito, né? Porque vai ficar o tempo todo trabalhando. Então, muito interessante, galera. E aí, já tinha ouvido falar do Mach-1, que é uma marca desenvolvida pela Galaxy? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E olha, minha opinião, meu veredito final é que vale muito a pena esse carinha aqui para ter no seu setup.